Eu primeiro vou apresentar o livro para vocês. A Gigi deve conhecer já, Débora eu não sei se conhece. O livro sobre esse assunto que a gente vai falar hoje é este aqui: Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro, gente, eu tava falando com a Gigi, ele é uma bíblia para mulher contemporânea, né? Ele fala diretamente com a nossa alma feminina. Eu falo que eu tenho um respeito gigante pela autora, que ela se chama Clarissa Pinkola Estés. Ela trouxe com muita clareza e ela é incisiva quando ela fala sobre os nossos aspectos, né? Os aspectos da nossa alma feminina, né? O livro, ele é gigante, né? Eu não sei se vocês já estudaram ou não, ou já leram, mas ele é, ao meu ver, um livro para ser estudado em grupo com outras mulheres, porque ele é muito profundo e ele mexe muito com a gente. Ele mexe com o nosso íntimo, com a nossa natureza instintiva. Eu comecei a ter contato com esse livro mais ou menos uns 2 anos e a partir dali eu não consegui mais largar dele. Ele é meu livro de cabeceira praticamente. E eu estudo ele, eu falo que eu faço incisões cirúrgicas, porque eu gosto de ler um capítulo e anotar e refletir, porque ela tem primeiro, a escrita dela é muito gostosa da gente ler, não é uma escrita cansativa, não é um livro que a gente não entende, não, é um livro que fala com a gente diretamente. Agora eu parei, né? Eu tô pensando em montar um grupo, né? Um grupo online, mas até alguns meses atrás, a gente fazia um grupo aqui em casa para estudá-lo, entre mulheres. E como esse livro falava com a minha alma todos os dias, eu falei, eu tenho que trazer esse trabalho. E eu comecei a desenvolver um trabalho em cima do livro, né? De falar com as mulheres, chamar as lobas que ainda estão em suas gaiolas, represadas pela nossa sociedade, pelos encaixotamentos que a sociedade nos coloca. E eu só senti e falei, eu vou fazer esse trabalho e ele é importante para mim, né? E eu resolvi fazer uma vivência também, que vai ser dia 13 de julho aqui na minha cidade, não, aqui na cidade do lado, em Águas da Prata. Num espaço super bacana, depois eu vou falar um pouquinho mais dele no final. E é isso, gente. Agora eu vou começar a falar, porque o título da live, eu achei importante trazer o que é o self, o que é a intuição, o que significa essa mulher selvagem. Primeira coisa, o self é a nossa natureza instintiva, a nossa natureza primordial. É aquela que não foi encaixotada, que não foi dominada, que não foi presa. É o nosso instinto profundo, da nossa alma feminina. Esse self, né? Esse instinto, ele já nasce com a gente, né? Desde que a gente nasce, principalmente a gente nasce e o nosso self ele já está presente. Mas o que acontece? Quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo
a se moldar, aprendendo a nos moldar com a nossa sociedade, dentro da nossa família. A gente começa a aprender a se comportar. E aqui eu não estou dizendo comportamento de ser educada e ter um relacionamento com as outras pessoas de educação, mas eu estou dizendo de uma maneira que nos agride, né? Você não pode dançar, ou você não pode usar uma roupa mais curta, porque a gente precisa estar sempre dentro de um personagem atuando. Nós não conseguimos ser quem a gente é. E isso a gente aprende com a nossa família, com a sociedade, né? A gente sempre tem que estar se comportando, se moldando, se colocando em caixas para caber dentro do que o outro espera da gente, e não do que a gente é de verdade, né? E isso nos deprime, isso vai nos tirando vida, nos roubando vida, né? A gente não consegue, quanto mais a gente se reprime, mais a gente se engaiola ou está em lugares que não deixam essa natureza instintiva à vontade para ela viver, para ela ser quem ela é. Isso vai deprimindo a gente, o excesso de domesticação, né? O excesso de obediência, de serviciência, de ter que ser que a gente perdeu a nossa identidade. E a gente perdeu. Aliás, muitas de nós estamos aprendendo ainda quem somos, né? Porque é um trabalho de uma vida. É um trabalho de uma vida, né? Mas a partir do momento que a mulher reconhece que ela tem esse self e que ele precisa ser resgatado dentro dela, a vida dessa mulher vai começar a se transformar. E eu não digo que ela vai se transformar de uma maneira mágica, que ela não vai ter mais desafios, nada disso. Pelo contrário, nós vamos confiar nesse self e aprender a atravessar, né? Aí eu vou parafrasear a Clau aqui. Nós vamos aprendendo a atravessar esses desafios que a vida nos traz. Porque a vida, ela não é uma linha reta, né, gente? Nós estamos aqui em constante evolução e aprendizado. Mas sem o contato com esse self, não temos como evoluir, né? E o self, ele está aqui, dentro de nós, né? A gente só precisa saber que ele existe e começar a dar voz para ele. Alimento. A gente precisa alimentar esse self. E qual é o... Gente, desculpa aqui, peraí. Peraí, só um segundinho, gente. Então, a gente precisa alimentar esse self. E aqui no livro, ela fala que um dos alimentos, aliás, se não for o alimento principal, é a nossa intuição. A nossa intuição, né? Que na nossa sociedade, a intuição, ela é vista, ela é mal vista, né? A gente nega que tem intuição. E todas as mulheres, inclusive os homens também, tá, gente? Mas aqui eu tô falando diretamente com as mulheres, né? Mas todos temos essa natureza intuitiva. A gente nasce com ela, mas a gente não aprende a usá-la. A gente não aprende a usá-la.
ela fica aqui guardada. Ela se comunica, tenta se comunicar o tempo todo com a gente, mas a gente não usa. Por quê? Porque os nossos instintos, a nossa natureza instintiva, o nosso self, tá lá, escondidinho, bem lá no profundo da psique. E aí, gente, o que vai acontecendo? A gente vai começando a ficar mais velho, nós vamos passando, mais velhos, né? Velhas. Essa palavra é meio complicado de se dizer, né? Eu não gosto muito dela, né? A gente vai amadurecendo, vou me corrigir aqui, e conforme a gente vai amadurecendo, esse self que antes ficava lá quietinho no seu lugar, ele começa a aparecer. Ele dá uma batidinha, dá 2, dá 3, dá 4. E tem uma hora que a gente não consegue mais fingir que não está ouvindo. Geralmente isso acontece durante as nossas fases, né? A fase, a segunda metade da vida, como diz a Clau, ela é uma das fases que o nosso self vai gritar, ele não vai chamar, né? E aí nós estamos com os 2 ouvidos tampados e fingindo que ele não existe, ignorando a nossa intuição, porque até então a gente nem sabe o que é intuição, a gente nem sabe se comunicar com ela, não sabe como é qual que é a linguagem que a nossa intuição usa para falar com a gente. Mas no livro ela diz que é possível recuperar. É possível a gente recuperar essa intuição. E eu vou falar um pouquinho aqui do tipo de intuição, sabe? Porque as intuições são as formas que a nossa alma, o nosso self tem de se comunicar com a gente, para nos nortear, para nos mostrar um caminho, para nos guiar. Mas essa intuição, ela foi tão desconhecida por nós por tanto tempo que a gente não sabe usá-la. E quando ela vem, o nosso ego, o nosso eu menor, a nossa pessoa, a nossa persona, teima, não ouve, passa por cima. Eu já conversei assim com muitas mulheres, falar, eu não tenho intuição. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui, tipo, eu fui convidada para ir, sei lá, para sair com umas amigas, não sei, senti que eu não deveria ir. E aí você vai. E aí acontece algum boró, alguma treta. Quem te avisou? Sua intuição. Sua intuição está falando com você. Mas a gente ignora, a gente passa por cima. E a gente não... Eu vou ser mais cirúrgica aqui. Nós não aprendemos a usar essa leitura com o simbólico. Né? Porque primeiro a gente tem que saber que existe essa intuição e que existe o nosso self que está nos avisando através da intuição, que é a linguagem, que é a forma de comunicação do nosso self. E existem várias formas de comunicação. No meu caso, quando eu comecei a resgatar a minha mulher selvagem, a minha intuição, eu percebo muito que a minha alma fala comigo por sonhos. Eu tenho sonhos premonitórios. Tanto que eu fiz um curso de sonhos durante 1 ano, para eu começar a entender os meus sonhos, porque a minha alma
meu self se comunica comigo através dos sonhos, né? E não só através de sonhos, tá, gente? Aqui eu dei só um exemplo, mas é o sentir, eu presto atenção no meu corpo, quando eu sinto que algo realmente eu sinto. O meu faro de mulher selvagem sente. E aí eu ouço. Mas também não vou dizer aqui, gente, que às vezes eu também passo por cima, tá? Às vezes na correria, no automático do dia a dia, a gente só finge que não ouve e faz e vai. Né? Mas a gente tá sendo avisada, né? Então, primeiro, nosso self, a nossa natureza instintiva, ela está conosco, sempre. Ela é uma parte de nós. Ela é uma parte de nós importantíssima. Aliás, a nossa maior parte, né? Porque o nosso inconsciente rege mais que 95% da nossa vida. Mas, e como que a gente alimenta? Qual que é o alimento do self? A intuição. A gente precisa alinhar e treinar o nosso faro. E para isso, a gente precisa começar a se observar, a olhar para que formas que a minha intuição fala comigo. Como que essa intuição fala comigo? A gente tem, todas as mulheres, tá, gente? Principalmente a mulher contemporânea. Nós fomos afastadas do que nos traz vida. Nós fomos afastadas dos nossos ciclos naturais. Nós perdemos, ou melhor, nem aprendemos a lidar com os nossos ciclos naturais. E os nossos ciclos naturais são parte da natureza instintiva. Nós mulheres somos cíclicas, mas nós aprendemos que temos que viver numa constante, numa linha tênue, no modelo do sistema de sociedade em que o patriarcado domina. Nós temos jornadas de trabalho em que a gente tem que produzir sempre do mesmo jeito, a mesma quantidade, da mesma forma. E nós mulheres não funcionamos assim. Não é à toa que tem aquela música, né? Mulher de fases. E essa natureza instintiva, ela começa a surgir e nascer em nós, né? Esse resgate da nossa natureza instintiva começa também quando a gente começa a respeitar os nossos ciclos internos. Tá fazendo sentido aí? Eu sei que esse é um livro que tem bastante trabalho em cima dele, mas eu acho que ele é de uma contribuição tão grande, que ele precisa expandir e chamar cada vez mais mulheres, as lobas. E agora eu vou falar um pouquinho da mulher selvagem, né?
A mulher selvagem é um termo que a autora usa porque ela fez um estudo com os lobos, né? E ela fala que a matilha de lobos saudáveis e das mulheres selvagens saudáveis são muito parecidos, né? A gente, quando fala mulher selvagem, isso nos remete a uma natureza feroz, voraz. Desculpa aqui, gente, tem telefone aqui. Algo grosseiro, né? A gente tem esse a gente usa aí no termo pejorativo da mulher selvagem, né? Mas não é sobre isso. A mulher selvagem aqui é um termo que ela usa porque ela fala que a nossa alma reconhece esse termo. É como se a nossa alma reconhecesse. É como se uma luz, quando a gente está todo na escuridão, um quarto escuro, é como se alguém acendesse uma luz e falasse: ó, aqui tem luz. E eu acho interessante que eu estava lendo um pouquinho antes de eu começar a live, que ela fala que mesmo sem saber, mesmo inconsciente, nós reconhecemos quando uma mulher tem seus instintos natos recuperados. Olha que bacana isso. E eu vou dizer aqui que isso é muito verdade, né? Eu tive uma época da minha vida em que eu estive doente, né? Eu tive uma depressão, que foi eu falo que a minha depressão foi o meu resgate, né? E eu fazia um curso de tarô com uma querida aqui da minha cidade, e nós nos reuníamos, nós e mais 4 mulheres, para estudarmos o tarô, e a gente fazia uma roda, a gente respeitava a roda do ano, e a mentora, né, quem conduzia o grupo, é engraçado isso, eu tava numa pior fase da minha vida, e ela, quando a gente fazia essas reuniões, eu me sentia extremamente nutrida. Eu ia nessas reuniões, a gente fazia fogueira, a gente fazia o estudo, a gente comia juntas, e era muito gostoso, e eu voltava daquele lugar, assim, eu via nela a minha mulher selvagem refletida para mim. E ainda demorei uns anos para começar a resgatar a minha mulher. E agora eu tô aqui, chamando, convocando as lobas. Todas as lobas. E eu sinto que muito do meu trabalho é refletir isso para as mulheres. Não dentro de uma posição de quem sabe tudo, de quem já domina o assunto, mas dentro de um farol. Sendo um farol para resgatar essas mulheres que ainda estão vagando, zigue-zagueando no deserto. E eu vou dizer aqui, o meu resgate foi a minha cura. Eu só comecei de verdade a minha cura quando eu resgatei a minha mulher selvagem. A nossa psique reconhece esse termo, por mais que ele esteja soterradamente lá nos recônditos da psique.
ele reconhece. Mas a gente precisa se resgatar e entrar em contato com essa natureza instintiva, com o nosso self, com a nossa mulher selvagem. A mulher selvagem, ela vive e respeita os seus ciclos naturais. Ela tem o seu faro recuperado. Ela passa pelos seus desertos. Ela passa pelos seus ciclos de morte e vida. Ela sabe da impermanência da vida e respeita isso. Mas antes, nós precisamos entrar em contato com a Baba Yaga que existe em nós. A Baba Yaga nos ensina. Para quem não sabe, gente, Baba Yaga é no segundo conto do livro. Ela é o contato com as nossas partes mais sombrias. Nós precisamos querer encontrar com Baba Yaga porque ela tem muito para nos ensinar. E a gente precisa ter coragem. Muita coragem. Porque só é a partir da aceitação e da integração desses aspectos mais profundos, mais sombrios da nossa alma. São aqueles defeitos, gente, ou coisas que a gente não quer mexer, que a gente não quer olhar, que a gente não aceita. A gente só consegue resgatar a mulher selvagem quando a gente consegue integrar as nossas partes sombrias. E aqui, sombrio, todos nós temos partes sombrias. E a partir do momento que a gente resgata a mulher selvagem, ela vai conseguir trazer equilíbrio entre essas partes. Parte sombras, parte luz. Somos feitos de sombras e luz. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Eu falo que eu viajo. Eu tinha escrito um roteirinho aqui para falar, mas quando eu começo a falar dessa recuperação do nosso instinto, eu viajo. E aí eu vou falando. Mas nós temos muito medo de resgatar essa mulher em nós. Nós temos